Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você nesse sábado pela manhã. Véspera de jogão, véspera de decisão. Uma semana conturbada em que o Vasco buscou aí de todas as maneiras poder exercer o direito de jogar num bem público, no Maracanã. O Maracanã de todos. E conseguiu. Depois de uma semana conturbada em que o jogo chegou a ser marcado para a volta redonda. Enfim, cada um tinha o seu posicionamento, o consórcio falava uma coisa, a federação falava outra, o Vasco falava outra, o Nova Iguaçu falava outra, todo mundo conseguiu chegar num consenso aí, alguns por força maior. E o jogo está marcado para amanhã, 16 horas, no maior palco do futebol do mundo, que é o Maracanã. Não em quantidade de pessoas, mas em história. Sem dúvida alguma, é o maior palco de futebol do mundo. E hoje, no Faísca Tá On, vamos falar de bola rolando. Essa semana a gente deu prioridade mais a essas polêmicas e nem conseguiu falar muito de bola rolando. E eu quero trazer aqui alguns detalhes de como o Vasco pode melhorar essa marcação no meio de campo. Algo que vem preocupando todo mundo. Depois da vinheta eu volto, aqui trazendo tudo para você. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Vasco teve aí uma semana inteira para descansar, para poder recuperar melhor os seus jogadores. A gente não pode esquecer que na coletiva, pós-jogo contra o Nova Iguaçu, o técnico do Vasco, Ramon Dias, bateu na mesa e deixou claro que o Vasco estará na final do Campeonato Carioca. Inclusive, veio a notícia que o próprio Watson foi poupado aí da equipe semana passada porque tinha um risco de lesão muito grande. E isso precisa ser levado em conta. O departamento de fisiologia de uma equipe hoje acaba, por inúmeras vezes, escalando um jogador. E foi o que aconteceu no último final de semana. Agora, torcedor, tem algo que, se você debate futebol com qualquer vascaíno nas últimas 2 semanas, o torcedor vascaíno que ele fica mais preocupado é a questão dessa exposição da sua equipe. A gente não pode esquecer que contra o Água Santa e contra o Nova Iguaçu, nós sofremos muito defensivamente. Inclusive, o único que se prevaleceu dessas 2 atuações do Vasco foi o Léo Jardim, que nas 2 partidas teve atuações do mais alto nível e acabou sendo convocado para a seleção brasileira. É óbvio que o Léo Jardim não foi convocado apenas por essas 2 partidas, porque ele já vem exercendo atuações em alto nível desde o ano passado no Campeonato Brasileiro. E eu não tenho dúvida que foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. E agora, nesses jogos contra Água Santa e também contra o Nova Iguaçu, foi o protagonista. Contra o Nova Iguaçu mesmo, foi um absurdo. Inclusive ganhando do soft score a nota máxima, a nota 10. E eu procurei buscar alguns argumentos para tentar provar para o torcedor vascaíno que o problema não está na equipe ter o modelo dos 3 zagueiros. Porque eu vejo muita gente batendo nessa tecla que o grande problema é que o Vasco joga com 3 zagueiros. Por isso que falta gente no meio de campo. Torcedor, eu vou pegar só um jogo de exemplo. O jogo contra o elenco mais caro da América do Sul, que é o elenco do nosso rival. A gente enfrentou a equipe deles há 1 mês e não levamos nenhum gol. E olha que o poderio ofensivo do outro lado é muito grande. A gente está falando aí de jogadores de centenas de milhões que tem lá do outro lado. Se a gente buscar aí do meio para frente, é muita grana. E o Vasco conseguiu se comportar de uma maneira com que o adversário não fez o gol. Agora, o torcedor lembra os detalhes dessa partida, quem saiu jogando, qual foi a substituição, eu vou tentar refrescar a memória do torcedor. O Vasco entrou com os 3 zagueiros, com o João Vitor Medel, o Léo, o Paulo Henrique na direita e o Léo na esquerda. No meio de campo era o Jair, ao lado do Zé Gabriel. Só que o Jair acabou tendo uma contusão logo no início do jogo. E quem entra no lugar do Jair é o Matheus Carvalho. E aí está uma das charadas
para a equipe do Vasco estar mais protegida defensivamente. Só que, infelizmente, para o confronto de amanhã, o Matheus Carvalho está suspenso. Foi expulso no último confronto contra o Flamengo. Então, torcedor, essa questão desse alinhamento, quem será uma peça fundamental para melhorar isso aí é o Galdames. E eu vou mostrar para você, torcedor, vou colocar aí na tela, 2 fotos de como o Vasco se comportou nesse jogo contra o Flamengo na fase defensiva. A primeira foto, torcedor, como você pode observar aí, tem uma bola que está com o Flamengo na ponta direita e você pode olhar ali o Piton já saindo para dar o combate, o Matheus Carvalho muito próximo ao Piton, quase que numa linha com o Zé Gabriel. E os 3 zagueiros do Vasco muito bem postados ali atrás, defendendo e cercando a nossa área. E se você parar para olhar, torcedor, quem está chegando ali? O próprio Payet. No mesmo lance, 7 jogadores do Vasco num espaço pequeno de campo, bem compactados. Então, eu vou pegar agora a minha prancheta para trazer para você, torcedor, como se a bola estivesse rolando, como que o Vasco se comportava nesse jogo na fase defensiva que foi contra o Flamengo. Se a gente parar para analisar, aquela figura, ela estava aqui mais ou menos assim, né? Os 3 zagueiros do Vasco aqui postados, o Piton saltando no portador da bola, aqui estava a bola do Flamengo, aqui por dentro o Matheus Carvalho, aqui Zé Gabriel e aqui o Payet. Essa linha de 3 aqui, ela estava montada na frente dessa zaga aqui. Não apareceu na foto, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o David também vinha fazer essa cobertura aqui. E quando eu falo descansar lá na frente, não é lá na frente da área do adversário, deixando o Payet aqui ao lado do Verratti. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o jogo completo novamente. E isso aqui era corriqueiro a partir da hora que o Matheus Carvalho entrou na equipe. O Matheus Carvalho, a todo momento, fazia uma linha ao lado do Zé Gabriel, que quando a bola ia para o outro lado, e você agora, torcedor, tem a possibilidade aí de ver a outra foto ou ao outro registro que eu fiz. Olha só, a bola está com o zagueiro do Flamengo canhoto, o Léo Pereira. Qual é o jogador mais próximo do Vasco ao Léo Pereira? Estão ali o Zé Gabriel, que é esse jogador centralizado, e no lado direito o David. À frente, lá no cantinho direito da foto, você pode perceber o Paulo Henrique. Ou seja, mais uma vez, a linha de 3 montada aqui. E se você vê no plano mais próximo ao meio de campo, aquilo que eu falo, o Payet e o Verratti. Ou seja, a linha de 3 pressionando no setor onde está a bola, à frente dos zagueiros do Vasco, mais uma vez está montada. Então, torcedor, por isso que eu vou falar para você que essa questão do lado direito, o David, quando ele vem aqui, se a gente montar aqui Verratti, Payet e David, e aqui na frente os 2 volantes, com a linha de 5 aqui atrás, o David é um jogador que a todo momento ele desce aqui e ajuda a fazer essa pressão na bola, formando essa linha de 3 que a gente pode ver aqui. Inclusive, em alguns momentos, a linha balança um pouquinho aqui pelo lado de dentro e o Paulo Henrique, lembra da pressão no homem da bola que o Piton fez do lado de cá? O Paulo Henrique pode perfeitamente fazer pelo lado de cá. Então vem o Paulo Henrique, vem o David por dentro, o Zé Gabriel e o Matheus Carvalho aqui. Só que para isso funcionar, torcedor, o Galdames vai precisar ser o Matheus Carvalho da vez. E se o Galdames não der conta de executar isso, eu não vejo outra saída a não ser a saída do Galdames da equipe titular e a entrada do Sforza. Porque o Sforza me parece ter mais essa característica para poder ficar aqui lado a lado com o Zé Gabriel e dar esse combate e fazer esse balanço. Se o torcedor prestar atenção, na prancheta antes, o buraco estava do lado oposto. Claro que você sempre vai fechar o lado que está a bola. E esse balanço, a partir da hora que o Flamengo trabalha a bola, desce todo mundo para o lado de cá e forma essa linha de 4 aqui, mais posicionada na frente dos 3 zagueiros do Vasco e mais o lateral do lado oposto. Então, torcedor, não é uma questão que os 3 zagueiros deixam a equipe desguarnecida. Não é isso. É uma questão de posicionamento.
com a entrada do Galdames na equipe, o Galdames é muito mais um meia. Eu vou dar um exemplo para o torcedor no jogo, no segundo tempo contra o Marcílio Dias. Quando o Vasco desmancha os 3 zagueiros, o Galdames vai jogar de meia ao lado do Praxedes. Aí fica a dupla de volantes, que eu falei para você que eu acho mais prudente até para o jogo da manhã, que eram o Zé Gabriel ao lado do Matheus Carvalho. Só que o Zé Gabriel é substituído, então é Sforza e Matheus Carvalho no segundo tempo. Então amanhã eu acredito que deveria ser o Zé Gabriel e o Sforza já desde o início, jogando lado a lado os dois ali e fazendo esse balanço com o David descendo. Se o técnico Ramon Dias preferir a escalação do Adson, eu vou entender, porque o Adson vai ter mais o controle do jogo. Porque com o David, o jogo fica meio descontrolado, porque ele não tem essa posse. Então fica aquele jogo maluco do Vasco bater no ataque e voltar, bater no ataque e voltar. E daí, quando a gente vai pegar os números do jogo, são 300 finalizações contra 450. Porque ninguém pensa o jogo, fica uma correria desenfreada. Então, se o Ramon quiser acalmar um pouco mais o jogo e colocar o Adson lá na frente para ser esse parceiro do Verratti, com o Adson de um lado, Payet do outro, eu vou entender. Só que o Adson não vai poder ter esse ar só para respirar para frente. Ele vai precisar descer também, igual o David faz, para acompanhar, para sempre não deixar esses 2 volantes, seja Sforza e Galdames, seja Zé Gabriel e Galdames, seja Zé Gabriel e Sforza, pela ausência do Matheus Carvalho. Se o Matheus Carvalho tivesse condições de jogo, seria o meu titular para a partida de amanhã. Como ele não tem condições de jogo, o técnico Ramon Dias vai precisar escolher 2 desses 3 e esse terceiro atacante tem que ter essa consciência tática. Lembra do Peck, que a gente tanto falava e elogiava aqui? Se o Peck estivesse na equipe do Vasco hoje, eu não tenho dúvida alguma que o Vasco não sofreria nada nessa fase defensiva, porque o Peck fazia isso com excelência. Beleza, torcedor? Vou pedir para você, por favor, não custa absolutamente nada. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Eu não tenho dúvida alguma que você que está me assistindo aí do outro lado tem inúmeras redes sociais, inúmeros grupos de WhatsApp que falam de Vasco. Então, para aquele seu amigo que diz 3 zagueiros deixa a equipe desprotegida, mostra o Faísca tá onde hoje para ele e tenta trocar essa ideia se não é mais um problema de ajuste de posicionamento do que propriamente de esquema. Abraço, galera, e eu encontro vocês agora, amanhã à tarde, 14h30, aqui no Atenção Vascaínos, no melhor pré-jogo, um banho. Amanhã o canal fica 5, 6 horas no ar, só falando dessa semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco. E eu não tenho dúvida alguma que com esses ajustes o Vasco vai conseguir fazer um bom jogo e passar para a final do Campeonato Carioca. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!